Olha, não dá pra negar, né? Remédios como o Ozempic e o Wegovy viraram assunto em todo lugar. Todo mundo falando do poder deles para perda de peso. Mas e se a ciência estivesse descobrindo que a história vai muito, mas muito além disso? Pois é, tem uma pesquisa nova mostrando os benefícios bem inesperados que não tem nada a ver com o número que aparece na balança. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto? E aqui está a grande questão, a pergunta de milhões, né? Será que um remédio para emagrecer poderia também proteger o nosso cérebro? Parece coisa de filme, mas a conexão entre peso e saúde cerebral é algo que está sendo super investigado. E olha, os resultados que a gente vai ver aqui são de cair o queixo. Então vamos ver o que os dados mostram de verdade. Ok, mas antes de a gente entender como o remédio age, a gente precisa falar de um perigo que muita gente nem sabe que existe. Um risco silencioso, sabe? Porque a questão aqui não é só o peso em si, mas sim o tipo de gordura que a pessoa tem no corpo. E aqui que a coisa começa a ficar séria. A ciência já bateu o martelo nisso. Existe uma ligação bem preocupante. A obesidade na meia-idade, ali pelos 40, 50 anos, está ligada a um risco bem maior de desenvolver Alzheimer lá na frente. E entender isso é a chave para a gente sacar por que essa nova pesquisa é tão, mas tão importante. Certo. E agora vem o pulo do gato. Nem toda gordura é a mesma coisa. O grande vilão dessa história toda tem nome. É o tecido adiposo visceral. O TAV. Imagina só, é uma gordura que fica escondida, lá dentro, abraçando os nossos órgãos, tipo o fígado, os intestinos. Não é aquela gordurinha que a gente consegue beliscar, sabe? Essa é diferente. Ela é super ativa e fica liberando substâncias que inflamam o corpo todo. É basicamente um combustível para um monte de doenças. Então, para ficar bem claro, a gente tem esses dois tipos principais. De um lado, a gordura subcutânea, que é essa que fica logo debaixo da pele, a que a gente consegue pegar. Do outro, a gordura visceral, a interna, a perigosa. E é exatamente essa, a visceral, a TAV, que os cientistas acham que tem tudo a ver com os problemas no cérebro. É nela que eles estão de olho. Beleza. E é exatamente nesse ponto que a semaglutida entra na jogada. Sabendo dessa ligação perigosa entre a gordura visceral e o risco de Alzheimer, os pesquisadores pensaram, opa, peraí. E foram investigar o medicamento com uma pergunta bem específica em mente. A semaglutida, que é o componente principal de remédios como o Wegovy, basicamente imita um hormônio que a gente já tem e que ajuda a controlar a fome e o açúcar no sangue. Com base nisso, os cientistas resolveram fazer uma coisa chamada meta-análise, que é tipo um super estudo que junta e analisa os resultados de vários outros. E o objetivo era responder a duas perguntas-chave. A primeira, como esse remédio age nos diferentes tipos de gordura? E a segunda, que é ainda mais fascinante, será que ele poderia ter algum efeito direto na saúde do cérebro? E para achar uma resposta que fosse realmente confiável, não dava para olhar um estudo só, né? O que os pesquisadores fizeram foi um trabalho de detetive, super rigoroso. Eles literalmente peneiraram milhares de artigos científicos para separar o joio do trigo e ficar só com aqueles que tinham a mais alta qualidade. Para se ter uma ideia, a busca inicial encontrou quase 1.800 estudos que falavam sobre a semaglutida. É coisa pra caramba. O primeiro filtro foi tirar tudo que era repetido. Aí, esse número já caiu para 727. E depois de uma análise super detalhada, aplicando critérios bem rígidos para garantir que só os melhores ficassem, sabe com quantos eles ficaram no final? 23. Só 23 estudos foram fortes o suficiente para entrar na análise final. E esse gráfico que a gente está vendo, ele mostra exatamente esse processo todo. É o chamado fluxograma Prisma, que é tipo o padrão ouro para esse tipo de revisão científica. Ele mostra direitinho o caminho de quase 1.800 estudos até chegar naqueles 23. É a prova visual do quão sério e rigoroso foi esse trabalho, o que dá muito mais peso para as conclusões que a gente vai ver agora. Então tá, depois de todo esse filtro, qual foi o resultado? O que essa análise super rigorosa descobriu sobre o efeito da semaglutida na gordura do corpo? A resposta, gente, foi bem específica e bem interessante. Olha, esse gráfico pode até parecer meio complicado à primeira vista, mas a mensagem dele é cristalina. Ele junta os resultados de todos aqueles estudos de alta qualidade e a conclusão é uma só. A semaglutida provoca, assim, uma redução importante e consistente na gordura visceral, justamente naquela gordura mais perigosa para a nossa saúde. Mas a parte mais impressionante vem agora. Sabe o que aconteceu quando eles olharam o efeito do remédio na outra gordura? A subcutânea, aquela debaixo da pele? Nada. Nenhuma mudança significativa. E o que isso quer dizer?
que a semaglutida parece ser um míssil teleguiado que ataca seletivamente a gordura visceral, a mais nociva de todas. Olha, só essa descoberta sobre a gordura já seria uma notícia e tanto, concorda? Mas a análise não parou aí não. Lembra daquela segunda pergunta sobre o cérebro? Pois é, os pesquisadores foram investigar e o que eles acharam foi ainda mais surpreendente. Essa frase aí, ela foi tirada direto do estudo e é de arrepiar. Os próprios autores concluem que a semaglutida demonstrou efeitos neuroprotetores, ou seja, não é só sobre gordura. O remédio parece proteger os neurônios, diminuindo o risco da doença de Alzheimer. É uma afirmação muito forte. E essa conclusão não veio do nada, não. Ela se baseia em análises de dados gigantescas. Estamos falando de estudos que usaram prontuários eletrônicos de mais de 100 milhões de pacientes. 100 milhões. E em todos eles, o padrão se repetia. Quem usava o medicamento tinha um risco menor de receber um primeiro diagnóstico de Alzheimer, de demência no geral e até de outros problemas cognitivos. Então, o que a gente faz com tudo isso? O que isso tudo significa? Será que a gente está vendo nascer uma nova forma de tratar ou até prevenir doenças como o Alzheimer? Essa pesquisa toda nos deixa com uma conclusão bem clara, mas também com uma nova pergunta, que é fascinante. Vamos amarrar as pontas aqui. Basicamente são duas grandes descobertas. A primeira, a semaglutida parece ser um especialista em atacar e reduzir a gordura visceral, a perigosa. E a segunda, dados de milhões de pessoas sugerem que o uso do remédio está ligado a um risco menor de Alzheimer e demência. São dois achados, uau, muito poderosos. E tudo isso nos traz a pergunta final, a que ainda não tem resposta. É o que os próprios cientistas chamam de uma questão que precisa ser explorada. A pergunta é, esses dois efeitos estão conectados? Tipo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A proteção no cérebro acontece porque a pessoa perdeu aquela gordura visceral que causa inflamação? Ou será que o remédio tem um efeito direto no cérebro, independente da perda de gordura? Descobrir essa resposta, essa é a próxima fronteira da pesquisa. E é uma resposta que pode simplesmente mudar tudo que a gente sabe sobre a saúde do nosso cérebro.